podcast Visão da Engenharia. Vamos a mais um podcast Visão da Engenharia aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo, e hoje um assunto bastante importante que impacta toda a população, que são os investimentos em energia. Para esse assunto nós vamos debater com o Antônio Scala, que é o CEO da Enel Brasil. E para conversar junto com ele está aqui o presidente do Instituto de Engenharia, José Eduardo Jardim, e os vice-presidentes Miriana Marques e Ivan Weiteli. E além do diretor institucional da Enel Brasil, Ronaldo Camargo. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Antônio Scala, antes da gente começar, é muito importante a Miriana saber que, com o seu nome aí italiano, se você torce para o Palmeiras já aqui, já está adaptado no Brasil a isso ou não, porque ela é uma defensora aí do Palestra Itália, né? Muito bem-vindo, e passo a palavra para o José Eduardo Jardim. Antes de você responder, tem que responder a pergunta, hein? Muito bom dia, senhor Antônio Scala. É um prazer muito grande para o Instituto de Engenharia recebê-lo aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Camargo, nosso associado e amigo também. Para começar, eu gostaria de colocar algumas questões, né? É uma curiosidade geral, e eu queria dizer muito claramente que o Instituto de Engenharia se sente muito honrado com a sua presença e fica à sua disposição para que a Enel possa divulgar, por nosso intermédio, o trabalho magnífico e difícil que está fazendo na cidade de São Paulo. Eu gostaria de colocar, para matar a curiosidade de todos, perguntando: a Enel é uma empresa estatal ou é uma empresa privada? Segunda pergunta, né? O desafio que a Enel está enfrentando aqui em São Paulo, né, eu acho que tem que ser divulgado, e nós estamos prontos para fazer isso, né, porque a gente entende que cuidar da energia elétrica numa metrópole como São Paulo, uma metrópole, felizmente ou infelizmente, muito arborizada, com uma fiação exposta, é um desafio muito grande. E, naturalmente, a gente gostaria que o senhor tivesse a oportunidade, através desse nosso podcast, de contar o que a Enel faz, o que está fazendo, quais são os desafios, né? E dizer também onde a Enel opera no Brasil. Nós sabemos que a Enel é uma empresa importantíssima na Europa, é uma das maiores empresas de energia da Europa, né? E o senhor fique à vontade, por favor, para contar para nós um pouco da história da Enel, da sua história, e principalmente matar essa curiosidade. A Enel é uma empresa privada ou estatal? Muito obrigado, José Eduardo, muito obrigado ao Instituto pelo convite. Hoje é verdadeiramente um prazer participar deste podcast com vocês esta manhã. Então, vamos lá. A Enel é uma empresa privada que tem uma participação relevante também do Estado italiano. Então, decimos, o controlador não tem um verdadeiro controlador, porque o Estado italiano tem uma participação dos 24, 23, 24%, mas representa o sócio de referência da empresa. Então, é uma empresa que tem uma história pública, porque a Enel era l'antico operador estatal da energia na Itália, mas que passou através de um percurso de privatização e um percurso de internacionalização também. Agora a empresa virou a se transformar em um dos primeiros operadores mundiais no âmbito da energia. A Enel atua sobretudo no segmento da geração, primariamente renováveis, mas também termoelétrica, onde temos a nível global 66 mil megawatt de capacidade instalada no mundo. É um dos primeiros operadores, de feito, o primeiro operador privado na energia como distribuição de energia elétrica, com 66 milhões de clientes no mundo. Actuamos agora em 28 países, por sua maioria países onde actuamos com geração renováveis, e temos uma presença bem relevante
na distribuição elétrica na Itália, que é o país histórico da empresa, mas também na Espanha, onde nós operamos através da empresa Endesa, que foi comprada aproximadamente cerca de 20 anos atrás. Acá no Brasil, que efetivamente no âmbito da distribuição é o primeiro país do grupo fora da Itália, mas também temos a distribuição elétrica na área metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, em Santiago del Chile, acá no Chile, e também em Bogotá, na Colômbia. Então, atuamos como distribuição em várias das megalópolis da América Latina e em boa parte da Itália e da Espanha. Acá no Brasil estamos presentes tanto como geração renovável, onde temos nesse momento 6.600 megawatt de capacidade instalada, todas renováveis, e já entre eólica, prevalentemente, também solar e também uma componente de hidroelétrica. No âmbito das novas renováveis, eólica e solar, já nos posicionamos acá no Brasil como primeiro operador para a capacidade instalada. Isso é o resultado de um percurso de crescimento bastante forte que nos últimos 10 anos nos permitiu de chegar até esse nível tão importante de geração no país. Só para precisar para o nosso web espectador, são 6,6 mil megawatts de renovável. Isso. Mais ou menos uma usina de Itaipu gera uns 12 mil megawatts, seria isso? Sim, isso é a capacidade instalada. A produção anual que nós temos está na ordem de magnitude de 20 terawatt-hora de energia anual. Então, uma presença bem relevante. Claro que o país tem uma grandissima penetração do hidroelétrico, que rappresenta a tecnologia predominante, mas no âmbito, sobretudo da eólica, que é a fonte renováveis nova que mais se está difundendo no país, assim como no mundo, já chegamos a ser o primeiro operador. E temos também algumas usinas particulares que são usinas de recorde. Temos a nossa maior usina eólica do grupo, que está localizada no Piauí, acá no Brasil, que é a usina de Lagoa dos Ventos, 1.500 megawatt de capacidade somente o complexo eólico, que é não somente a primeira usina eólica do grupo, mas a primeira usina por potência instalada de toda a América Latina. E sempre no Piauí temos a usina solar de San Gonzalo, 800 megawatt de capacidade, que não é mais a primeira usina solar da América Latina, mas tive também este recorde por alguns meses, anos no passado. Então, isso é também um âmbito bem relevante do desenvolvimento do grupo acá no país. Por cima da geração, temos a presença no âmbito da distribuição elétrica no Brasil, onde atuamos através de 3 concessionárias. Acá em São Paulo, que é a principal, onde temos a concessão para 24 prefeituras na área metropolitana de São Paulo. Temos também, isso era a antiga Eletropaulo, com a qual operamos acá em São Paulo, que representa a distribuidora maior que temos acá no Brasil, com cerca de 8,3 milhões de clientes. Temos também a distribuição elétrica no estado do Rio de Janeiro, onde cobrimos todo o estado com a exclusão da área metropolitana, que é coberta da outra distribuidora da Light, e temos também a distribuição elétrica no estado do Ceará, o estado todo. As 3 distribuidoras somam aproximadamente 15,5-6 milhões de clientes, as 3. Então, isso é um pouco a presença principal. Também temos acá no Brasil uma presença importante na venda de energia no mercado livre, aproximadamente com uma cota de mercado del 7,5%. Agora no Brasil somente a alta tensão e uma parte da média tensão foi liberalizada. Sabemos que existe um debate, também uma medida provisória que define alguns passos pelo futuro para ter abertura também da baixa tensão, e isso é algo importante porque também como grupo empresarial temos uma experiência bem extensa na venda de energia no mercado livre, já que na Itália e na Espanha a liberalização cheia foi algo que aconteceu já vários anos atrás,
onde temos uma presença bem relevante, aproximadamente de 55 milhões de clientes no mercado livre a nível total do grupo. E também, sempre no Brasil, actuamos com produtos e serviços de alguma forma conectados com a energia elétrica e com a eletricidade. Me refiro a infraestruturas de mobilidade elétrica, a iluminação pública e alguns serviços que conseguimos vender aos clientes do mercado regulado com a venda depois com a facturação na mesma conta de energia. Mas o negócio principal agora, distribuição, em primeiro lugar, aqui no Brasil, e depois geração. Isso um pouco para contar a história do grupo. Olhando um pouco os desafios principais que temos, é importante comentar, sobretudo olhando São Paulo, que São Paulo e l'area metropolitana di São Paulo rappresenta una das concessionárias tecnicamente mais complicada a nível mundial. Isso, posso dizer isso também com a experiência de várias outras megalópolis e áreas desenvolvidas onde operamos. Isso primariamente por causa de três razões principais. A primeira é a grande concentração de carga da área metropolitana de São Paulo, que é algo quase único a nível mundial. Para dar um exemplo, isso é algo que é 20 vezes maior da densidade média do país, mas isso diz pouco, mas 4 vezes maior da segunda distribuidora mais concentrada no Brasil, que é a Light, que tem a distribuição na área metropolitana de Rio de Janeiro. E isso também, quando vamos a comparar São Paulo com outras metrópolis bem tensas, também com exemplos europeus, a comparação é mais ou menos deste nível. Representa uma concentração que é 2, 3, 4 vezes ou mais alta de outras áreas metropolitanas densas. Isso que significa que cada vez que acontece algum evento, l'impatto sobre os números de clientes é bem maior por efeito dessa concentração. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a infraestrutura que São Paulo tem agora, que é uma infraestrutura elétrica prevalentemente aérea. Isso é, decimos, consequência um pouco de como evolucionou o marco regulatório no país. Até um determinado momento, nas décadas dos anos 70, existia uma regulação que definia a necessidade por parte da distribuidora de enterrar las redes quando una subárea de distribuição tinha uma densidade de carga por encima de um determinado nível. Isso explica porque na área do centro histórico de São Paulo temos uma rede enterrada, assim como no Rio de Janeiro temos uma rede enterrada, mas isso em um momento mudou, porque mudou a estrutura contractual com a finalidade de não ter mais diferenças entre as distintas áreas de distribuição. Então passou, como é neste momento, a uma estrutura onde cada cliente de uma distribuidora paga a mesma tarifa, então isso não permite mais de ter diferenças na tipologia de infraestrutura que a distribuidora pode desenvolver, porque um investimento ad alto costo, como é l'interramento realizzato in un'area, se trasforma in un incremento de tarifa para la concessão toda. Isso é algo que um pouco se conecta a um tema que acho depois podemos comentar melhor, da evolução da estrutura contratual da distribuição e do superamento de alguns limites do contrato atual para modernizar isso. Então, o segundo tema é a infraestrutura aérea. O terceiro elemento de complexidade da área metropolitana de São Paulo é a arborização, que é muito alta. São Paulo é uma das cidades com o maior nível de arborização que existe no mundo, que é algo maravilhoso para as cidades, mas é algo que claramente, desde um ponto de vista técnico de manejo da infraestrutura de distribuição, genera algumas complexidades não menores. Então, os três elementos juntos, alta concentração de carga, um elevado nível de arborização e uma infraestrutura prevalentemente aérea, transformam São Paulo em uma das concessionárias mais complicadas, sobretudo em um contexto de eventos climáticos severos sempre mais frequentes por efeito da mudança climática.
Antônio, levando em conta tudo isso, na realidade a Enel foi meio que bombardeada aí por um determinado momento em que ocorreram vários fatores em São Paulo, houve alguns apagões, houve muito consumidor tendo dificuldades aí de passar horas e horas sem energia, e isso coincidiu um pouco também a partir desses eventos, acabou você vindo também aqui para a direção da Enel no Brasil. Na realidade, para esclarecer os nossos web espectadores, o que de fato estava acontecendo? Estava um pouco com problemas de engenharia a Enel, faltava uma nova organização, faltou um pouco de investimento, agora ela retomou os investimentos. Quais foram os fatores que levaram a essa situação que a gente vivenciou aí? Sim, eu acho que é isso. Eu cheguei cá mais ou menos um ano e meio atrás, em novembro de 2023, quando aconteceu o grande apagão de novembro 23, um pouco com esta finalidade de fazer um turnaround, uma virada na modalidade de gestão da companhia. Mas também é importante explicar um pouco como chegamos a este momento. Agora, por um lado, claramente a distribuidora agora precisa de um nível de investimento e de agilidade muito maior. Depois vou um pouco a comentar o que já realizamos e o que estamos fazendo. Mas por que acho que se chegou a este momento, a esta necessidade? Por um lado, o contrato de distribuição que existe agora para todas as distribuidoras é um contrato que foi construído 30 anos atrás, quando o desafio do sistema elétrico era bem diferente. O desafio era eletrificar o país, então ter um custo de desenvolvimento baixo, uma velocidade na realização das infraestruturas e também com um incentivo bem claro na redução do custo da infraestrutura de distribuição ao longo do tempo, melhorando a qualidade em situações ordinárias. Este era o quadro jurídico, que é um quadro muito comum de todas as distribuidoras que foram privatizadas ou regularizadas 20, 30 anos atrás, no mundo, não é algo específico do Brasil. E isso efetivamente funcionou, porque esse contrato conseguiu chegar à praticamente universalização da energia no Brasil, com um custo bem baixo. De feito, na componente do custo da energia no total, a componente da distribuição é a única que teve uma redução real no tempo. Cioè a infrastruttura tem um custo que si aumentou, ma meno da inflação nos anos. Então, o esquema funcionou. Mas isso foi pensado em um momento onde os eventos severos, os eventos extremos, efetivamente não aconteciam. Não? E o Brasil, por cima, tem um outro elemento. É um país que tive a sorte, até agora, até alguns anos atrás, de ter um risco de eventos catastróficos muito baixo. O Brasil não tem terremotos, não tem tornados. Então, é um país que estruturalmente não está acostumado a este tipo de eventos catastróficos, que em outros lugares do mundo sempre aconteceram. Se você olha o caso dos Estados Unidos, cada ano acontece o furacão. Não? Agora pode ser que aumenta a frequência, aumenta a intensidade, mas isso não era comum no Brasil. No Chile e no Peru tem terremotos recorrentemente. Isso não é o tema do Brasil. Mas, por efeito da mudança climática, isso também cambiou no Brasil. Assim como empeorou no resto do mundo, também acá os eventos extremos começaram a ser mais frequentes, mais intensos. Então, isso muda bastante o contexto para a distribuição, não somente em São Paulo, no Brasil todo e no mundo todo. E o terceiro elemento é a necessidade, a expectativa por parte dos clientes no Brasil e em São Paulo em particular de ter um nível de serviço de qualidade bem melhor, bem diferente. Então, a combinação destas três coisas, de feito, gerou a necessidade de implementar um plano de choque bem relevante, no? que o plano que começamos depois do evento do 2023 e de feito começou a ter uma implementação prática no começo do 2024, que atua
tanto no curto prazo, quanto no mediano prazo, quanto no longo prazo. ¿En qué elementos? Las primeras cosas que hicimos, a cosa más inmediata, fue una revisitación del protocolo emergencial da empresa, es decir, cómo la empresa actúa en un momento de una crisis para tener una mayor prontidão. Eso se puede hacer inmediatamente, claro, tiene un impacto limitado. Comenzamos con algunas acciones de mediano prazo que ya ahora tienen efectos realizados. Las principales fueron un grande plano de incremento da forza de trabajo propia. Comenzamos a marzo 24 con un programa que apunta a incorporar 5.000 electricistas en las 3 distribuidoras que tenemos no Brasil até final de 2026. De estos 5.000, ya 2.000 fueron incorporados durante el 2024, 1.200 en São Paulo entre marzo 24 e marzo-abril 25. Então, un primer elemento è incremento da capacidad propria de atendimento de pessoal que atende as emergências, que dá claramente muita mais agilidade e muita mais flexibilidade. Isso foi feito em paralelo também a um fortalecimento dos contratos que temos com terceiros. Então, não é um elemento de trocar contratistas com personal próprio, mas de incrementar tanto a capacidade de atuação através de contratista quanto a força própria. E isso você pode entender que é um desafio bem relevante, porque não é somente um tema de custo e de decisão, mas um número tão elevado de eletricistas não existe no mercado. Então, isso também passou pela necessidade de criar algumas escolas de eletricistas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, coisa que fizemos em parceria com o Senai, porque a primeira parte do programa de incorporação foi feito efetivamente incorporando eletricistas já formados que existiam, mas depois se precisou de passar através de um programa de capacitação, tomando jovens e começando com esse percurso. Isso é segundo. É um programa conjunto com o Senai. Conjunto. Um programa conjunto com o Senai, exato. Que, decimos, abre a una gran cantidad de jóvenes electricistas que comienzan este percurso desde cero, tienen una primera parte de capacitación no centro que tenemos con Senai, después entran na empresa tiene también un programa que puede llegar até un anno desde o comienzo do trabalho na empresa até llegar a ter la capacidad de hacer cualquier tipo de operação em segurança e com a formação técnica total. E na engenharia elétrica também, na parte de engenheiro, vocês desenvolveram alguma coisa adicionalmente? Também isso claramente o feito de ter um número maior de turmas operacionais em campo gera a necessidade de ter um incremento, claramente não é do mesmo ordem de magnitude, de personal técnico no centro de controlo, nas bases operacionais. Então isso também passa através de um fortalecimento das estruturas de coordenamento intermédio dos técnicos que efetivamente se precisam para coordenar o trabalho das turmas em campo. Isso foi um dos elementos mais relevantes que está em curso e que já nos permitiu de enfrentar o verão 2024-2025 com um nível de prontidão muito diferente. Isso era um. Fizemos outras ações relevantes, por exemplo, de cara ao tema da vegetação. Já no 2024, dobramos os números de podas realizadas na cidade de São Paulo, que chegaram até a mais de 600.000 podas por ano, comparado com um número próximo a 300.000 podas que era o padrão do passado. E isso é algo que sigue desse jeito também no 2025 e rappresenta il nuovo standard. Isso claramente è molto importante para limitar o contatto entre a vegetação e a fiação elétrica em qualquer tipo de evento que pode acontecer. Também fizemos, nós em novembro tivemos um outro evento severo, que foi em outubro de 2024, que foi ainda mais severo do evento de 2023, e já neste momento, que era ainda uma fase inicial do programa de melhora, já conseguimos ter uma resposta operacional bastante melhor do evento do 2024.
mas os benefícios mais relevantes se podem olhar quando vamos a olhar o período de verão da chuva verdadeira que aconteceu entre novembro 24 e março 25. Por encima dos novos eletricistas, por encima das podas, também fizemos um investimento muito relevante em geradores emergenciais. Agora São Paulo tem uma frota de 700 geradores emergenciais de pequeno, mediano e grande porte, que rappresenta a frota mais grande que existe in America Latina, dedicata ao suporto das emergências e também acompanhamento dos investimentos. Também fizemos cambios estruturais nos contratos de trabalho dos técnicos, dos personal próprio e dos contratistas, introduzindo para todo o personal técnico o sobreaviso contratual. Isso é muito importante também porque depois do evento do novembro 23, uma das linhas de trabalho também foi em tentar de melhorar a capacidade interna de fazer uma previsão meteorológica de eventos extremos. Isso por quê? Porque a empresa no dia a dia trabalha com um número de turmas dedicadas a emergências, que historicamente eram 350, 400 turmas por dia em São Paulo, para ter um riferimento, mas depois tem muitas outras turmas que trabalham em manutenção, investimento, ligações, corte e religa, que no momento da emergência severa viram do trabalho ordinário e passam à resolução da falha. O problema qual é? Que estas turmas são turmas que tipicamente trabalham solamente nell'orario diurno e solamente da segunda a sexta. Então, quando a empresa tem uma previsão meteorológica severa, pode ativar uma pré-alerta, mas se o evento acontece sem previsão nenhuma, como aconteceu em novembro 23, como aconteceu em outubro 24, o tempo de mobilitação é muito mais largo. Então, por isso, depois do evento de outubro 24, implementamos essa ferramenta contratual. Isso que significa? Que em qualquer momento acontece algo severo, também uma sexta-feira por la noite, como foi o caso no passado, o personal técnico está já pré-habilitado para entrar em serviço de forma rápida, então isso permite de chegar a um número de turma muito maior em poucas horas. Sempre depois do evento de outubro 24, isso por efeito deste plano de incorporações de novos eletricistas, conseguimos incrementar do 50% as turmas dedicadas diariamente à resolução das falhas. Então passamos da um modelo onde estávamos com 300, 400 turmas diárias dedicadas às falhas, a capacidade de chegar a 1200 em caso de emergência, mas com um prazo se faltava a pré-alerta, a uno scenario onde temos estruturalmente 550, 600 turmas dedicadas à resolução das falhas cada dia e, graças à ferramenta do sobreaviso contratual, a capacidade de chegar até 1300 em poucas horas também sem nenhuma pré-alerta meteorológica. Graças a essas ferramentas, o verão 2024-25, que em São Paulo foi um verão particularmente chuvoso. Você acha que lembram as várias chuvas que aconteceram em dezembro, em janeiro, tivemos várias inundações, as estações da metro de Jardim, insomma. Se vamos olhar o caso, todo o sureste do Brasil, São Paulo e o sul em particular, tiveram mais de próximo do 35% de ocorrências a mais do mesmo período do ano passado. Ocorrência significa falhas devido a chuva, vento, raios, qualquer evento. Então foi um verão bastante mais desafiador, mas apesar disso, conseguimos em São Paulo ter uma redução do 50% do tempo médio de atendimento emergencial, que é o tempo medido entre a apertura da falha e a resolução técnica da falha, e sobretudo uma redução entre l'80% e il 90% das interrupções prolongadas, seria interrupções com mais de 24 horas. Então, apesar de ter um contexto climático bastante mais desafiador do passado, o feito de ter esta maior prontidão nos permeteu de reduzir de forma bem expressiva o tempo de ripristino. E depois temos
o canal de longo prazo, que son los investimentos, porque claro que a infraestructura eléctrica, decimos, é como é agora, tem as debilidades que agora tem e precisamos trabalhar para ter uma prontidão de resolução, mas também pode mudar a sua própria estrutura, mas é algo que precisa de investimento bem relevante e também de prazo para que isso possa acontecer. E por isso que também no final do ano passado aprovamos um novo plano de investimento para a empresa que a nível de Brasil dedica em 3 anos mais de 25 bilhões de reais a investimentos, la quasi totalidade, 24 sobre 25, dedicata a distribuição de energia elétrica, con un incremento ben espressivo tanto rispetto ao plano di investimento anterior quanto rispetto ao patamar storico, alla storia. Se vamos a tomar o caso de São Paulo, ma isso também é comum na distribuidora de Rio de Janeiro e do Ceará, em São Paulo agora temos um plano de investimento de mais de 10 bilhões de reais em 3 anos, 25, 26, 27, que rappresenta o dobro de quanto foi investido nos 3 anos anteriores, que já eram valores mais altos da história do passado. Nós entramos, como Enel, entramos na distribuidora de São Paulo no 2017. O controlador anterior, que era a AES americana, tinha um patamar de investimento próximo a 800 milhões por ano de reais. Isso foi algo que já incrementou no passado, mas com esse novo plano vira um nível totalmente diferente. De feito, nos próximos 3 anos vamos a investir em São Paulo mais de quanto foi o investimento dos 7 anos anteriores. E isso rappresenta l'altro elemento que, claramente, considerando o tamanho de São Paulo, vai precisar de anos, não é algo que consiga ser trocado, mudado em pouco tempo, mas é elemento que vai dar o conceito mais forte de resiliência que agora falta em várias partes da infraestrutura de distribuição do país. O Ivan está com um monte de anotação aí e ansioso para falar. Ivan, por favor. Estou aprendendo muito hoje, viu? É, né? É. E principalmente essas informações de ordem geral, a verdadeira virada que vocês estão dando na Enel. Eu estou impactado aqui com as notícias. Mas eu queria uma informação assim mais na minha área de especialização. São Paulo tem uma boa rede de metro ferroviária, mas tem uma rede de ônibus de em torno de 14 mil ônibus, a maioria diesel. Temos uma antiga frota de trólebus de em torno de 100 a 200 veículos, mas tínhamos uma expectativa de ter hoje, acho que em torno de 3 mil ônibus elétricos e não estamos chegando a 10% disso. Onde é que está a dificuldade de abastecimento com energia elétrica desses veículos? É a prefeitura que não montou os geradores? O que está faltando? Eu estou entrando muito no detalhe, mas eu acho que é uma informação de interesse muito grande para a cidade. A infrastruttura di trasporto elettrico claramente è ben rilevante, soprattutto in San Paolo, ma non solamente, e quando si va a realizzare una sostituzione del trasporto a diesel per trasporto elettrico, claro che la infrastruttura di abastecimento rappresenta uno dei desafios principais que se tem que enfrentar. Já desde vários meses temos um trabalho bem próximo com a Prefeitura de São Paulo, com SP Trans, com os gestores do garagem, para acompanhar este processo de eletrificação dos garagens. E neste momento temos já conectados 17 garagens com uma capacidade próxima de 35-36 megawatt de capacidade. Isso foram realizados primariamente nos primeiros meses deste ano. Decimos, deste total, se não me engano, 9 megawatt era a capacidade disponível a final do 2024, a diferença foi realizada nesses primeiros meses do 2025 e temos uma meta compartilhada com SP Trans e com Garagem de chegar a um número próximo a 110
megawatt até final de ano. Claro que isso é um primeiro passo no processo de eletrificação em São Paulo e também o feito de ter agora uma capacidade que não é menor, porque 40, 35, 36 megawatt de capacidade in un'area metropolitana dedicata não é un volume menor. Também isso nos permite, agora que esta infraestrutura já está funcionando, entender quais podem ser os espaços para otimizar essa estrutura ainda mais, não? De forma de acelerar a capacidade de desenvolvimento. Também nós temos experiências parecidas em outras metrópoles que desenvolveram este tipo de infraestrutura com um pouco de anticipo, como Santiago do Chile ou como Bogotá, que já tem uma frota de ônibus eletrificada desde um tempo. E uma das coisas que acho poderia acelerar ainda mais este processo é uma modernização do sistema que hoje existe de definição contractual da carga disponível para os garagens. Vou tentar me explicar melhor. Essas primeiras conexões foram feitas conformemente com a regulação, pedindo a capacidade para as 24 horas, 7 dias sobre 7, flat, um baseload, ok? Isso significa que cosa? Que a empresa tem que entender qual é a capacidade disponível no ponto de conexão e fazer as obras que se precisa para incrementar a carga. A carga tipicamente se precisa incrementar a disponibilidade durante as horas do dia, que é quando é mais alta a carga geral em São Paulo. Agora que temos o funcionamento de alguns meses desses primeiros ônibus que já chegaram, efetivamente a curva de consumo da carga é bem diferente, muito concentrada na noite e na madrugada, que são horas onde naturalmente a infraestrutura de São Paulo tem já uma ociosidade de capacidade. Okay? Então, a coisa que estamos agora trabalhando também juntos com as prefeituras, com SP Trans, é entender se conseguimos obter uma modifica por parte do regulador para ter um perfil de capacidade diferente, cioè não igual nas 24 horas, mas mais alto durante a noite e a madrugada e mais baixo durante o dia. Isso permitiria de incrementar expressivamente a velocidade para conectar os outros garagens e também isso reduziria o custo dessa infraestrutura, porque permitiria de utilizar mais, de aproveitar mais da ociosidade do sistema que já existe. Então, este caminho é em curso, está agora em uma etapa inicial, mas o feito já de ter 17 garagens montados, uma história de funcionamento, um relacionamento com os garagens que melhorou muito, porque isso era novo para todos, também para os empresários do garagem, que acho pode nos ajudar bastante para acelerar este processo para chegar progressivamente a um maior nível de eletrificação. Iriana, você viu que ainda ele não revelou, né? Mas isso você combinou com ele estratégia aí para garantir a audiência do programa até o final? Exatamente. É isso? Que só no final vai ser revelado? Só no final. É. Faço as minhas palavras, as do Ivan ou as do Ivan Bia. Não, o que você está falando está sendo muito interessante, estou aprendendo demais. E no começo da sua fala, você falou duas coisas que eu gostei de ouvir. Geração renovada e os famosos enterrar os fios, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa geração renovada. Você falou do Piauí, né? Que ali eu tenho, acho que é eólica solar. Morei no Piauí. Quando eu era criança, é calor de terra, viu? Mas então, porque toda vez que a gente fala em geração renovada, a gente fala de meio ambiente, isso só como música, para a sociedade como um todo. Então, se você falasse um pouquinho mais sobre a área da engenharia, eu não podia deixar de falar dos nossos... eu vou falar fiação enterrada, né? Que assim as árvores podem cair e as nossas luzes continuam. À vontade, na ordem. Ok, então, comentei no começo que temos uma presença e uma história bastante relevante na geração renovável, tanto no Brasil quanto no resto do mundo.
Acabamos de inaugurar algumas semanas atrás a última usina eólica na Bahia, a usina de Pedra Pintada. Então é algo que, decimos, forma parte da estratégia do Grupo Enel, l'investimento na geração renovável de cara à transição energética já desde muitos anos. E temos a honra de ser um dos operadores líder na geração renovável no mundo. Claro que agora o Brasil está enfrentando uma situação um pouco mais complicada, porque até o 2022, começo do 2023, o Brasil conseguiu algo quase impossível a nível mundial, de ter um nível de integração da geração renovável no sistema extremamente positivo. É decir, o Brasil tinha, apesar do tamanho continental, tinha essencialmente un'unica area de preço, cioè o preço da energia, apesar de ter 3 áreas, o preço das 3 áreas basicamente era o mesmo, e conseguia utilizar a flexibilidade dos recursos histórico e hidroelétrico para gerenciar muito bem a volatilidade dos recursos renováveis eólica e solar, e também conseguiu desenvolver as infraestruturas de transmissão all'interno do país de uma forma que de não ter restrições de redes que depois generam diferença de preço. Então, dizemos, até o 2023, o Brasil conseguiu introduzir e gerenciar no país um grande nível de nova capacidade renovável, sem constraint de redes, sem curtailment, sem diferenças de preço, que é coisa nada comum. No? Mas isso, depois do 2023, brutalmente mudou, porque aconteceram várias coisas em simultânea. Por um lado, tivemos um atraso no desenvolvimento da linha de transmissão. Por outro lado, tivemos, você lembra, um apagão nacional no 2023 que generou a necessidade por parte dell'ONS de revisar as lógicas de funcionamento das infraestruturas de transmissão e aplicar um derating all'utilizzo das linhas de transmissão. Um pouco acabou a flexibilidade do hidroelétrico pelo sistema e incrementou muito tanto a geração renovável centralizada, mas sobretudo a geração renovável distribuída por efeito das campanhas de incentivo. Então aconteceu que de golpe se generou este fenomeno del curtailment o constraint-off, que significa o corte da geração renováveis em algumas horas por efeito de incapacidade do sistema elétrico de transmitir a energia onde está o consumo, e tipicamente a nova geração renovável no Brasil é concentrata no nordeste, onde temos recurso eólico e recurso solar, quando a demanda é prevalentemente concentrata no sud-sud-est. Então isso generou em um momento um corte de geração que em alguns meses, eu lembro que no mês mais pior do ano passado, a energia cortada teve a mesma ordem de magnitude da produção da Itaipu naquele mês. Então, um valor bem expressivo que hoje rappresenta um risco e uma perdita econômica para os operadores de geração renovável bem expressiva. Isso é neste momento, dos argumentos mais quentes da agenda do setor energético, tentar definir qual é tanto a solução técnica quanto a solução econômica para este problema, para evitar de ter uma parada significativa no percurso de desenvolvimento de renováveis no Brasil, que até agora foi Ou seja, está faltando o gargalo, está sendo transmissão. É isso, basicamente. Transmissão. Você tem um desequilíbrio entre geração, distribuição e a transmissão no meio. Seria isso. Isso é a parte principal. Também acontece que em algumas horas há uma sobra de geração não programável comparada com a demanda. Isso, sobretudo, nas horas de pico da produção solar. Por quê? Porque, por efeito da geração distribuída solar, que incrementou de forma bem expressiva, de feito,
o resultado quando você lo olha como gerador de alta tensão é uma caída da demanda muito relevante em algumas horas. Então isso, sobretudo no período do inverno, que é o período onde a produção de eólica é bem alta porque é a safra dos ventos. A demanda de energia é mais baixa porque não temos demanda para ar condicionado e tudo isso. Todas as áreas do Nordeste se transformam a ser fortes exportadores de energia e isso conflita com a capacidade de transmissão e, algumas vezes, com a própria demanda, considerando que uma parte da demanda é abastecida por termoelétrica consideradas inflexíveis, por hidroelétrico considerado inflexível. Então, tudo isso gera a necessidade de fazer um repensamento do equilíbrio do setor da geração atacagista, que é em curso. Claramente é um tema tecnicamente bem complicado, mas que precisa uma solução rápida para garantizar o equilíbrio um pouco do sistema. E nesse sentido, você vê que o governo está atuando no sentido positivo de resolução desse problema? Agora, existe, por um lado, tanto no âmbito do executivo, existe um grupo de trabalho liderado pelo Ministério de Minas e Energia com todos os atores coinvoltos que está tentando definir uma série de medidas para solucionar o tema. Então, esse é um canal. Também o tema é muito relevante, então também no legislativo, agora que está tramitando a medida provisória de reforma do setor elétrico 1300, que não aborda este tema, mas várias emendas também foram apresentadas do Parlamento para enfrentar esse problema. Então temos tanto o caminho legislativo quanto o caminho do executivo, porque o tema é bem relevante tanto para o desenvolvimento dos estados do Nordeste, quanto para os empreendimentos privados que já fizeram os investimentos, quanto pelo investimento pelo futuro. Ivan, só peço o seguinte, nós temos menos de 10 minutos de programa, mais ou menos 10 minutos de programa, para fazer uma pergunta rápida, resposta rápida, para a gente poder até rodar um ping-pong bacana. Vou pegar um gancho nessa parte, e pegando a estratégia da sua empresa, fica natural a gente entender esse investimento no Nordeste em eólica e solar. Acho que eles têm até desperdício lá de fontes de energia. Agora, mais aqui para o Sul, não sei se vocês têm algum entendimento com o governo ou não, ou se tem uma estratégia pensada, por exemplo, no reaproveitamento de Angra 3, que seria energia atômica, ou até na tendência mundial hoje de construção de mini usinas nucleares. Agora, o debate sobre a energia nucleare é um debate que é sempre quente. No? Na Itália temos uma história de começar, depois parar, depois de recomeçar outra vez, depois de parar novamente. Não é privilégio brasileiro, não. É bem complicado, A geração nuclear, agora nós como grupo temos somente na Espanha, onde temos algumas participações nas usinas nucleares do país, que por como estruturado são compartilhadas entre os vários operadores. Também tivemos a experiência na Eslováquia, em uma empresa que no passado formava parte do grupo Enel. Claro que, sobretudo, os geradores convencionais representam investimentos bem custosos, com um prazo de realização muito longo, então tem várias complexidades. Agora existe todo este debate sobre os mini geradores que efetivamente poderiam representar uma solução diferente porque mitigano l'impatto do custo, l'impatto do prazo e também l'impatto ambiental. Então é algo que sempre allo studio. Também na Itália estamos novamente estudando isso, não temos nenhum involucramento com a parte da Angra cá no Brasil, que tem uma história muito particular, claramente, mas o âmbito de futuro desenvolvimento do nuclear, também na Itália, também na Europa, está vivendo outro momento de pensamento, com várias posições, também do governo italiano, também da empresa, mas não temos uma coisa no imediato pronta. Claro que
sempre pode rappresentare una soluzione a zero emissioni di energia, esta vez dispacciabile con un profilo definito, che cosa che falta un po' con le rinnovabili, ma il dibattito è sempre ben aperto sobre isso. Ma interessamento sobretudo nessas soluções dos mini geradores, a minha percepção é que é algo que está outra vez crescendo bastante. Jardim. Pela sua exposição, eu entendo, eu acho que o Brasil é importante para a Enel, né? A impressão que a gente tem pelos investimentos, pela população, pela extensão territorial, eu acho que o Brasil é uma peça importante no grupo. A minha pergunta é a seguinte: qual é o conteúdo nacional hoje da Enel? Quando os senhores entraram aqui, o que os senhores encontraram de engenharia? Como é que o senhor qualifica a engenharia brasileira? E até que ponto o conteúdo nacional em termos de engenharia, em termos de pessoal, em termos de funcionários, qual é o percentual que a Enel do Brasil tem hoje? Ok, agora, claramente confermo, il Brasile rappresenta un paese assolutamente strategico no percorso di desenvolvimento do gruppo a livello mondiale. Isso è ben dimostrato da este grande sforzo de transformação e de investimentos que já comentamos antes. Chegando mais diretamente à demanda, o nível de competência, experiência que nós temos uma presença no Brasil desde vários anos, não é algo que começou recente, porque São Paulo começou no 2018, mas a parte de Rio será, assim como o desenvolvimento das renováveis, já tem quase 20 anos de presença do grupo NRK. Claro que temos alguns executivos internacionais que formam parte do grupo, que por sua natureza têm pessoas que mudam, e também temos alguns centros de serviços compartilhados entre os vários países que nos apoiam. Mas lá, eu diria, basicamente totalidade dos funcionários técnicos a vários níveis, também os funcionários técnicos senior que temos no Brasil, são brasileiros. O feito de encontrar aqui profissionais com um altíssimo nível de capacitação, isso é verdadeiro, sobretudo em São Paulo, mas também nas outras partes do Brasil, uma oferta de especialistas, engenheiros com altíssima capacidade, que não é fácil encontrar em vários países, em outros países. Claro que não é igual em todos os lugares do país. É dizer, quando acá em São Paulo precisamos incorporar engenheiros que sejam para a geração, que sejam para a distribuição, temos uma oferta importante. Quando vamos olhar, por exemplo, o stato do Será, os engenheiros que existem no Será em âmbito elétrico já trabalham todo pela gente, sendo a única empresa elétrica do país. Então, em alguns estados é mais complicado e você tem que olhar de forma um pouco mais ampla. Mas, honestamente, nunca tive a percepção de uma dificuldade em encontrar as competências corretas no Brasil, e acho que acá estão efetivamente centros de formação, capacitação de grandes excelências. Também quando, como comentei antes, tivemos a necessidade de implementar esses centros de capacitações para o pessoal técnico junto com o Senai, que não é engenheirístico, é técnico, também foi algo que conseguimos realizar bem, de forma rápida e com um nível de satisfações de cara ao nível de formação do pessoal muito bom. Temos aqui no Instituto uma revista que já existe há mais de 6 décadas, né? Quanto, Ivan? 80 anos. E nós gostaríamos de convidar a Enel para que nós podemos dedicar uma revista à engenharia para mostrar a grandeza da sua empresa, tá certo? Os planos de investimento no Brasil e como a gente pode colaborar aqui e instruir a população de uma maneira geral, não só das dificuldades, mas principalmente das providências que a gente está tomando para resolver. Então, o senhor está convidado a participar. Muito obrigado, muito obrigado.
Miriana, você vai perguntar ou vai ficar no ar o negócio do palestra aí? Não, eu não tenho mais nada a perguntar, porque sem resposta fica a curiosidade para o próximo podcast. Não, é importante a gente levantar aí para os nossos web espectadores que este podcast faz parte de uma série preliminar à Semana Nacional da Engenharia, que realizamos a primeira no ano passado, 2024, que reunimos aqui mais de 80 palestrantes no Instituto, e neste ano vamos ter, no final de outubro, na última semana, nós vamos ter a edição 2025. E esse tema de energia, assim como os demais temas relevantes aí da engenharia, vão ser tratados na Semana Nacional da Engenharia. Jardim, para encerrar. É uma satisfação muito grande para o nosso Instituto de Engenharia recebê-lo. Dispõe da nossa casa no que diz respeito à divulgação do trabalho que os senhores fazem, né? E mais uma vez convidamos a Enel para frequentar com mais frequência aqui a nossa casa. Muito obrigado pela sua presença do Ronaldo Camargo também. Muito obrigado, sou eu que mais uma vez agradeço por essa oportunidade, é verdadeiramente um prazer, é uma honra estar aqui e ter a possibilidade de comentar junto com vocês tudo o que estamos fazendo, tentando de fazer neste caminho de, sobretudo, centrado de melhora da qualidade na rede de distribuição no Brasil e em São Paulo em particular. Obrigado. Então, muito obrigado a todos, ao Antônio Scala, o CEO da Enel Brasil, ao presidente José Eduardo Jardim, aqui do Instituto de Engenharia, e aos vice-presidentes do Instituto, Miriana Marques e Ivan Weitele. Este programa, esse podcast Visão da Engenharia, é produzido aqui pelo Instituto de Engenharia e divulgado em conjunto com a Convisão CNC, Central de Notícias da Construção, e até um próximo programa. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.